melhoram a obra. Para o autor, seja de filmes, livros ou reportagens, é fácil se apegar a determinada ideia ou determinado conjunto de obras, principalmente quando exigiram muito esforço para serem criados. Pode ser doloroso excluir trechos, páginas ou até capítulos que levaram semanas, meses e talvez até anos para serem desenvolvidos, mas essa eliminação disciplinada é fundamental no ofício. Como já disse Stephen King, mesmo que isso parta o seu egocêntrico coração de escritorzinho, mate seus queridos. Não essencialista. Acha que fazer algo melhor significa acrescentar coisas. Apegado a todas as palavras, imagens e detalhes. Essencialista. Acha que fazer algo melhor significa subtrair coisas. Elimina palavras, imagens e detalhes que distraem. É claro que editar um filme, um livro ou qualquer outra obra criativa não é igual a editar a própria vida. Na vida, não podemos nos dar ao luxo de revisar a conversa que acabamos de ter, a reunião que acabamos de realizar, nem a apresentação que acabamos de fazer, e corrigi-las com uma caneta vermelha. Ainda assim, 4 princípios simples inerentes à edição se aplicam a cortar da vida o que não é essencial. Editar a vida. Elimine opções. Editar implica cortar o que confunde o leitor e obscurece a mensagem ou a história. Tomar a decisão de eliminar opções pode ser apavorante, mas essa é a própria essência da tomada de decisões. A raiz latina da palavra decisão, cis, significa cortar ou matar. Como, em última análise, ter menos opções torna a decisão mais cômoda, devemos cultivar a disciplina de nos livrar de alternativas e atividades que podem ser boas e até muito boas, mas que ficam no caminho de algo excelente. No fim das contas, todo corte produz alegria. Talvez não na hora, mas depois, quando percebemos que cada momento a mais que ganhamos pode ser usado com alguma coisa melhor. Essa pode ser uma das razões para Stephen King afirmar: escrever é humano, editar é divino. Condense. Peço desculpas. Se tivesse mais tempo, teria escrito uma carta mais breve. Não se sabe quem é de fato o autor dessa citação, mas todos compreendem seu sentido. É verdade que fazer menos pode ser mais difícil, tanto na arte quanto na vida. Toda palavra, toda cena, toda atividade precisa somar. O editor é impiedoso na busca de tornar cada palavra necessária. Em vez de usar 2 frases, por que não uma só? É possível empregar uma palavra onde há 2. Como observou Alan D. Williams no ensaio What is an Editor? O que é um editor? Existem 2 perguntas básicas que o editor deveria fazer ao autor. Está dizendo o que quer dizer? E está dizendo com a máxima clareza e concisão possíveis. É isso que significa condensar. Na vida, do mesmo modo, condensar nos permite fazer mais com menos. Por exemplo, quando se mudou para um apartamento de 40 metros quadrados em Nova York, Graham Hill quis ver como conseguiria condensar tudo o que tinha. O resultado final foi um projeto que ele chama de caixinha de joias. A caixinha de joias funciona porque cada móvel tem várias funções. A parede à esquerda, por exemplo, serve de tela de projeção para assistir a filmes e também abriga 2 camas de hóspedes que podem ser puxadas quando houver visitantes para passar a noite. A parede da direita se dobra sobre o sofá e revela uma cama de casal. Tudo tem função dupla ou tripla. Em outras palavras, cada objeto dá múltiplas contribuições à vida no apartamento. Esse projeto foi tão inovador que se transformou numa empresa dedicada à arte de conseguir mais em menos espaço. Ele a batizou com muita propriedade de lifeedited.com, a vida editada. No entanto, condensar não significa fazer mais ao mesmo tempo. Significa simplesmente menos desperdício. É reduzir a proporção entre palavras e ideias, metros quadrados e utilidade, ou esforço e resultado. Assim, para aplicar à nossa vida o princípio da condensação, precisamos mudar a proporção entre atividades e significado. Temos que eliminar várias atividades sem sentido e substituí-las por outras com muita relevância. Por exemplo, um funcionário de uma empresa em que trabalhei, alguém tão bem cotado que não precisava ter medo de demissão, faltava rotineiramente à reunião semanal a que os outros compareciam e apenas lhes perguntava o que perdera. Desse modo, condensava em 10 minutos 2 horas de reunião e investia o resto do tempo para fazer o que era importante. Corrija. O papel do editor não é apenas cortar e condensar, mas também corrigir. Pode ser uma mudança pequena, como um erro gramatical, ou tão complexa como consertar as falhas de um argumento. Para fazer isso direito, o editor precisa ter uma noção clara do propósito da obra que está editando. Como Michael Kahn explica, nem sempre ele faz o que Spielberg lhe pede. Em vez disso, faz o que acha que o diretor realmente quer. Entender o objetivo mais profundo lhe permite fazer correções que nem o próprio Spielberg talvez fosse capaz de verbalizar. De forma parecida, na vida pessoal ou profissional, podemos fazer correções de rumo e voltar ao nosso propósito central. Ter um objetivo claro e abrangente, como discutido no capítulo 10, nos permite conferir e comparar regularmente as atividades e os comportamentos com nosso intento real. Se estiverem incorretos, caberá a nós editá-los. Edite menos. Talvez isso pareça contradizer o senso comum, mas os melhores editores não sentem necessidade de sair mudando tudo. Eles sabem que, às vezes, ter disciplina para deixar algumas coisas exatamente como estão é a melhor maneira de usar sua capacidade de avaliação editorial. Trata-se apenas de mais um aspecto que faz com que o ofício de editor seja uma arte invisível. Assim como o melhor cirurgião não é o que faz mais incisões, às vezes os melhores editores são os menos invasivos, os mais contidos. Tornar-se editor da vida também inclui saber quando mostrar parcimônia. Um jeito de fazer isso é editar a tendência de intervir. Quando somos copiados em um e-mail, por exemplo, podemos resistir à tentação de ser o primeiro a responder. Numa reunião, podemos conter a vontade de fazer um comentário. Talvez seja mais útil esperar, observar, ver como a situação se desenrola. Fazer menos, além de ser uma poderosa estratégia essencialista, também é uma poderosa estratégia editorial. O não essencialista vê a edição como uma tarefa isolada a ser realizada apenas quando a situação fica incontrolável. Mas esperar demais para editar nos força a fazer grandes cortes, nem sempre os que gostaríamos. Por outro lado, realizar continuamente correções no modo como usamos nosso tempo e escolhemos nossas atividades nos permite executar ajustes menores, porém deliberados, ao longo do caminho.
Tornar-se essencialista significa fazer dos cortes, da condensação e da correção uma parte natural do cotidiano. Capítulo 14. Limitar. A liberdade de estabelecer limites. Não é uma frase completa. Anne Lamott. Jin Young trabalhava numa empresa de tecnologia na Coreia. Ela estava planejando o próprio casamento e, ao mesmo tempo, preparava uma reunião da diretoria que ocorreria 3 semanas antes do grande dia. Quando sua gerente, Iori, lhe pediu que criasse o roteiro e todos os slides para a apresentação das duas na reunião, ela cumpriu várias jornadas de 15 horas e terminou a tarefa depressa para se dedicar ao casamento nos dias anteriores à reunião. A gerente ficou surpresa e satisfeita ao ver o trabalho pronto antes da hora, e Jin Young iria poder se dedicar durante 5 dias ininterruptos a planejar o casamento. Então, Jin Young recebeu da gerente um pedido urgente para terminar outro projeto antes da reunião da diretoria. Nos vários anos em que trabalharam juntas, Jin Young nunca dissera não a Iori, mesmo quando dizer sim tornava sua vida temporariamente um caos. Até então, Jin Young dedicara horas incontáveis a cumprir todas as tarefas e solicitações, qualquer que fosse o sacrifício. Entretanto, dessa vez, disse não à gerente, sem hesitar. Preferiu não pedir desculpas nem se justificar. Disse apenas, trabalhei duro, planejei ter esse tempo para mim e mereço desfrutá-lo, sem culpa. Então, algo surpreendente aconteceu. Todos na equipe disseram não, e Iori teve que terminar a tarefa sozinha. A princípio, ficou furiosa. Levou a semana inteira para concluir o serviço, e não gostou nem um pouco. Mas, depois de trabalhar dias naquela tarefa, enxergou as falhas em seu jeito de fazer as coisas. Logo percebeu que, se quisesse ser uma gerente mais eficaz, teria que ser clara com cada membro da equipe sobre expectativas, responsabilidades e resultados. No final, ficou grata a Jin Young por ajudá-la a ver seu erro de comportamento. Ao estabelecer limites, Jin Young não só abriu os olhos da gerente para a dinâmica de grupo pouco saudável e criou espaço para mudanças, como conquistou gratidão e respeito de sua chefe pela forma como conduziu a situação. A falta de limites é algo típico desta nossa era não essencialista. A tecnologia confundiu totalmente as fronteiras entre trabalho e família. Hoje parece haver uma expectativa de que todos os funcionários estejam disponíveis em tempo integral para a empresa. A vida profissional invadiu insidiosamente o território familiar. Clayton Christensen, professor de administração de Harvard e autor de O Dilema da Inovação, contou que, quando trabalhava numa empresa de consultoria administrativa, certo dia, um dos sócios lhe disse que ele precisava ir trabalhar num sábado para ajudar num projeto. Clay simplesmente respondeu, sinto muito, já me comprometi a passar todos os sábados com minha mulher e meus filhos. O sócio, descontente, saiu batendo a porta, mas depois voltou e disse, tudo bem, Clay, conversei com a equipe e todos concordaram em vir trabalhar no domingo. Então, espero que você esteja aqui. Clay deu um suspiro e disse, obrigado pela gentileza, mas domingo não dá. Dedico o domingo ao senhor, e não virei trabalhar. O sócio se irritou ainda mais. Mas Clay não foi demitido por se impor. Embora sua resposta não tenha sido bem aceita naquele momento, em última análise, a postura dele lhe angariou respeito. Estabelecer limites foi fundamental. Ele recorda. Aquela foi uma lição importante. Se tivesse aberto uma exceção, teria que fazê-lo muitas vezes. Os limites podem ser comparados às paredes de um castelo de areia. Assim que uma delas cai, todas as outras desmoronam. É claro que pode ser difícil estabelecer limites. Só porque deu certo com Jin Young e Clay, não significa que sempre dará. Jin Young poderia ter perdido o emprego. A recusa de Clay a trabalhar nos fins de semana poderia ter limitado sua carreira. Essa atitude pode, sim, custar caro. No entanto, não impor limites custa mais caro ainda. Nossa capacidade de escolher o que é essencial para a nossa vida. Para Jin Young e Clay, respeito no local de trabalho e tempo para a família eram muito importantes. E foram essas coisas que eles, deliberada e estrategicamente, escolheram priorizar. Afinal de contas, se não estabelecermos limites, eles não existirão. Pior ainda, haverá limites, mas apenas aqueles determinados por omissão, ou por outra pessoa, e não de caso pensado. Os não essencialistas tendem a ver esses limites como restrições, coisas que atrapalham a hiperprodutividade. Acham que agir assim é prova de fraqueza. Mas, sem limites, acabam se esforçando tanto para dar conta de tudo, que realizar qualquer coisa se torna praticamente impossível. Os essencialistas, por sua vez, sabem que estabelecer limites dá poder. Reconhecem que essa imposição protege o tempo deles contra aproveitadores e costuma liberá-los de ter que se esquivar de coisas que promovem os objetivos dos outros, não os seus. Sabem que fronteiras claras lhes permitem eliminar de forma proativa as exigências e os fardos dos outros, que podem afastá-los do que é verdadeiramente essencial. Não essencialista. Acha que, se tiver limites, será limitado. Vê as fronteiras como restrições. Gasta energia tentando o não direto. Essencialista. Sabe que, se tiver limites, será ilimitado. Considera as fronteiras libertadoras. Estabelece com antecedência regras que eliminam a necessidade do não direto. O problema deles não é seu. É claro que a dificuldade de estabelecer limites vai bem além do local de trabalho. Na vida pessoal, também há quem abuse na hora de exigir nosso tempo. Quantas vezes você sentiu que o seu sábado ou domingo foram roubados por compromissos dos outros? Tem algum familiar ou algum amigo que não percebe quando passa dos limites? Nos nossos relacionamentos, sempre vão existir pessoas que tendem a nos exigir mais atenção do que outras. São as que fazem com que os problemas delas se tornem nossos. Elas nos distraem de nosso propósito. Só dão atenção ao que lhes interessa. E se deixarmos, nos impedirão de dar o nível máximo de contribuição à nossa meta, sugando nosso tempo e nossa energia para atividades essenciais para elas, e não para aquelas que são nossa prioridade. Sendo assim, como aproveitar o exemplo de Jin Young e Clayton Christensen e estabelecer o tipo de limite que nos protegerá dos compromissos dos outros? Leia com atenção as orientações a seguir. Não roube os problemas dos outros. É claro que devemos servir as pessoas, amá-las e fazer diferença na vida delas. Mas quando os outros fazem com que os problemas deles se tornem nossos, não os ajudamos em nada. Ao assumirmos os problemas deles, lhes tiramos a capacidade de resolvê-los. No livro Limites, o escritor e psicólogo Henry Cloud conta uma história sobre exatamente esse tipo de situação.
Certa vez, os pais de um rapaz de 25 anos foram consultá-lo. Queriam que ele desse um jeito no filho. Ele perguntou por que o tinham procurado sem o filho, e a resposta foi: porque ele acha que não tem problema nenhum. Depois de escutar a história toda, Henry concluiu, para a surpresa do casal: acho que o filho de vocês está certo. Ele não tem problema nenhum. Vocês é que têm. Vocês bancam, se irritam, se preocupam, planejam, gastam energia para que ele avance. Ele não tem problema nenhum, porque vocês tiraram o problema dele. Então, Cloud compartilhou com eles a seguinte metáfora. Imagine um vizinho que nunca rega o gramado. Mas quando você liga seu sistema de irrigação, a água cai apenas no gramado dele. A sua grama fica seca, quase morta, mas o vizinho olha o próprio gramado verde e pensa: meu quintal está lindo. Nisso, todo mundo perde. O seu esforço é desperdiçado e o vizinho nunca adquire o hábito de regar o próprio gramado. A solução? Como explica Cloud? É preciso pôr uma cerca para tirar o problema dele do seu quintal e mantê-lo no quintal dele, que é onde deveria estar. No ambiente profissional, os outros tentam o tempo todo usar o nosso sistema de irrigação para manter o gramado deles verde. Pode ser o chefe que nos põe no comitê do projeto preferido dele, a colega que pede nossa opinião sobre o relatório, ou a apresentação que ela mesma não se dedicou a aperfeiçoar, ou o colega que nos chama no corredor para fofocar quando temos uma reunião importante. Muita gente pode tentar sugar nosso tempo e nossa energia em proveito próprio. Para isso, a única solução é erguer uma cerca. Mas não deixe para agir assim no momento em que o pedido for feito. É preciso levantar cercas com bastante antecedência e demarcar com clareza o que não pode ser ultrapassado, de modo a evitar quem desperdiça seu tempo ou tenta invadir seus limites. Lembre-se de que forçar essas pessoas a resolver os próprios problemas é igualmente benéfico para você e para elas. Limites são fonte de libertação. Em uma escola localizada perto de uma rua movimentada, as crianças só brincavam numa pequena parte do pátio, próximo ao prédio, onde os adultos ficavam de olho nelas. Então, alguém construiu uma cerca em torno de todo o pátio. Com isso, as crianças ganharam um espaço muito maior para brincar. A liberdade delas mais do que dobrou. Do mesmo modo, quando não estabelecemos limites claros na vida, podemos acabar presos pelas restrições que os outros nos impõem. Mas quando temos fronteiras bem definidas, ficamos livres para, deliberadamente, selecionar na área inteira, ou em toda a variedade de opções, o que queremos explorar. Identifique os desvios. Quando peço a executivos que digam quais são seus limites, eles raramente conseguem fazê-lo. Sabem que têm alguns, mas não são capazes de defini-los com palavras. Na verdade, quem não consegue articular os próprios limites para si e para os outros, não pode esperar que as pessoas os respeitem, ou mesmo os percebam. Para conseguir fazer isso, comece registrando por escrito todas as vezes em que você se sentiu desrespeitado ou explorado pela solicitação de alguém. Não precisa ser nada extremo. Até algo mínimo que provoque uma pontada de ressentimento. Seja um convite indesejado, uma oportunidade não solicitada ou o pedido de um pequeno favor. Serve de pista para descobrir o que está tirando você do caminho essencial. Elabore contratos sociais. Certa vez, tive que trabalhar com um colega que conduzia os projetos de um jeito completamente oposto ao meu. Todos previram que seríamos como cão e gato. Mas nossa relação de trabalho, na verdade, foi bastante harmoniosa. Isso porque, quando nos conhecemos, fiz questão de explicar minhas prioridades e que tipo de trabalho extra estaria disposto ou não a assumir no decorrer do projeto. Vamos combinar o que queremos conseguir no final. Comecei. Também deixei claro quais coisas eram realmente importantes para mim e pedi que ele fizesse o mesmo. Assim, trabalhamos com um contrato social não muito diferente do que Jin Young e a chefe fizeram, como visto no início do capítulo. Bastou haver uma compreensão prévia do que realmente tentávamos obter e de quais eram nossos limites para evitar o desperdício do tempo um do outro, a sobrecarga com solicitações excessivas e a distração do que era essencial. Como consequência, conseguimos dar nosso nível máximo de contribuição ao projeto e, apesar das diferenças, nos relacionamos muito bem durante todo o processo. Com a prática, impor limites ficará cada vez mais fácil. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Executar. Como facilitar a execução? Há duas maneiras de pensar sobre a execução. Enquanto os não essencialistas tendem a forçá-la, os essencialistas investem o tempo que pouparam a eliminar o não essencial no projeto de um sistema que facilite a execução, de um modo que quase não demande esforço. No primeiro capítulo, falamos sobre a semelhança entre a vida e um armário cheio demais, e de que forma o essencialista abordaria sua organização. Dissemos que, para o armário permanecer arrumado, é preciso uma organização regular. Temos que separar os itens a serem descartados dos itens que serão mantidos, e é necessário saber para onde doar as roupas e marcar uma hora para ir até lá. Em outras palavras, depois de descobrir que atividades e iniciativas essenciais se devem manter na vida, é preciso criar um sistema para executá-las. Você não pode esperar o armário explodir e depois fazer um esforço sobre-humano para organizar tudo. A melhor solução é implantar um sistema para que manter a arrumação se torne algo rotineiro e sem esforço. É da natureza humana gostar de coisas fáceis. Nesta parte do livro, você aprenderá a facilitar ao máximo a execução das coisas certas, as coisas essenciais. Capítulo 15. Prevenir. A vantagem injusta. Dê-me 6 horas para derrubar uma árvore e passarei as 4 primeiras afiando um machado. Frase atribuída a Abraham Lincoln. No livro do Gênesis, a Bíblia conta a história de José, que salvou o Egito de uma terrível fome que duraria 7 anos. O faraó teve um sonho que não conseguiu interpretar e pediu que seus assessores mais sábios o explicassem. Eles também não conseguiram interpretar o sonho, mas alguém se lembrou de que José, na época na prisão, tinha fama de saber o significado dos sonhos, e foram buscá-lo. No sonho, o faraó estava em pé junto a um rio e viu 7 vacas gordas saírem da água e pastar num prado. Depois, saíram 7 outras que eram magras. O segundo grupo de vacas devorou o primeiro. José explicou que o sonho significava que haveria 7 anos de abundância no Egito, seguidos de 7 anos de fome. E sugeriu ao faraó que nomeasse alguém para separar 1/5 da safra de cada ano, durante 7 anos, e guardá-lo para se proteger dos anos de fome. O plano foi aprovado, e José recebeu o cargo de vizir, ou segundo no comando do Egito. Ele executou o plano com perfeição, e terminados os 7 anos de fome, todos no Egito e nas áreas vizinhas, inclusive a numerosa família de José, se salvaram.
Nessa história simples está uma das práticas mais poderosas dos essencialistas para assegurar a execução sem esforço. Na realidade, vivemos num mundo imprevisível. Mesmo longe de acontecimentos extremos como a fome, enfrentamos constantemente o inesperado. Não sabemos se o trânsito estará bom ou se haverá engarrafamento. Não sabemos se o voo vai atrasar ou será cancelado. Não sabemos se amanhã escorregaremos na calçada e quebraremos o braço. Do mesmo modo, no trabalho não sabemos se um fornecedor vai se atrasar, se um colega nos deixará na mão, se o cliente mudará as instruções na última hora, e assim por diante. A única coisa que podemos esperar, com máxima certeza, é o inesperado. Portanto, podemos aguardar a dificuldade acontecer para só então reagir, ou então nos preparar e nos prevenir, criando uma margem de segurança. Certa ocasião, tentei explicar o conceito de margem de segurança aos meus filhos. Estávamos no carro e pedi que imaginassem o seguinte problema. Só poderíamos chegar ao nosso destino se percorrêssemos 5 quilômetros sem parar. Quase na mesma hora, as crianças entenderam a dificuldade. Não podíamos prever o que aconteceria à nossa frente e à nossa volta. Não sabíamos se todos os semáforos estariam verdes, nem se o carro da frente viraria ou frearia de repente. O único jeito de evitar acidentes seria dar mais espaço entre o nosso carro e o carro à frente. Esse espaço serviria de margem de segurança e nos daria tempo para reagir e nos adaptar a qualquer movimento súbito ou inesperado dos outros motoristas. Do mesmo modo, podemos facilitar a execução do essencial na vida pessoal e profissional, simplesmente criando margens de segurança. No jogo com as crianças no carro, elas notaram que, quando eu me distraía falando e rindo, esquecia a margem de segurança e chegava perto demais do carro à frente. Quando isso acontecia, eu precisava fazer algo não natural, como me desviar ou pisar no freio na última hora, para ajustar o curso. Algo parecido pode acontecer quando nos esquecemos de respeitar e manter as margens de segurança na vida. Ficamos ocupados e distraídos, e de repente, o projeto precisa ser entregue ou o dia da grande apresentação chegou. Por mais que tenhamos arranjado tempo extra para conciliar as tarefas, em consequência, somos obrigados a desviar ou a pisar no freio na última hora. Aprendemos nas aulas de química que os gases se expandem para preencher o espaço onde estão. Do mesmo modo, todos já percebemos que projetos e compromissos tendem a se expandir para preencher todo o tempo dedicado a eles. Pense só na frequência com que isso acontece em apresentações, reuniões e seminários a que comparecemos. Quantas vezes você já viu alguém tentando passar slides demais em pouco tempo? Quantas vezes já assistiu a uma palestra cujo mediador interrompeu um discurso importante porque preferiu priorizar que todo o conteúdo programado fosse transmitido ao público? Já vi isso ocorrer tantas vezes que achei muito libertador quando trabalhei com um mediador que tinha outra filosofia. Ele estava planejando um workshop e sugeriu que fosse reservada 1 hora para perguntas e comentários no final de cada sessão, em vez dos típicos 10 minutos. E explicou. Gosto de dar bastante tempo para o caso de surgir alguma coisa. A princípio, os organizadores acharam um exagero e ele foi instruído a voltar ao formato tradicional. Mas é claro que as perguntas ultrapassaram o tempo proposto e a programação foi revista. Na vez seguinte, tudo aconteceu como esperado. Mas havia uma margem de segurança embutida. A apresentação terminou na hora marcada e o próximo palestrante pôde se concentrar em passar sua mensagem, e não em correr. Aprendi uma lição com uma mãe que conheço sobre sua preparação para sair de férias com a família. Antigamente, ela fazia as malas na véspera da viagem. Inevitavelmente, ficava acordada até tarde, sentia-se cansada, dormia muito pouco, acabava de fazer as malas pela manhã, esquecia alguma coisa, saía de casa atrasada e tinha que acelerar durante a longa viagem para compensar. No entanto, uma vez ela resolveu mudar seu esquema e começou a fazer as malas com 1 semana de antecedência. Na noite da véspera, acomodou toda a bagagem no carro. E pela manhã, a única coisa que tinha a fazer era acordar as crianças e pôr todo mundo no carro. Deu certo. Saíram cedo, depois de uma boa noite de sono. Nada foi esquecido. E quando toparam com um engarrafamento, não houve estresse, porque havia margem de segurança para acomodar essa possibilidade. Daí por diante, além de chegarem na hora prevista, ainda faziam uma viagem agradável e mais segura. O não essencialista tende a prever sempre que tudo vai dar certo. Todos conhecemos alguém, ou somos esse alguém, que subestima cronicamente quanto tempo algo vai levar. São só 5 minutinhos. O projeto estará pronto na sexta-feira. Ou, vou levar no máximo 1 ano para escrever a minha tese. Mas é inevitável que tudo leve mais tempo. Acontece algo inesperado. A tarefa se mostra mais complicada do que parecia, ou a estimativa era simplesmente otimista demais. Quando isso ocorre, é preciso reagir ao problema, e inevitavelmente o resultado é afetado. Talvez as pessoas virem à noite para terminar tudo. Pode ser que cortem algumas coisas, entreguem o projeto incompleto ou, pior, não consigam sequer concluí-lo. Ou talvez escolham alguém da equipe para levar a culpa. Seja como for, não vão conseguir alcançar o nível máximo de execução. O essencialista age diferente. Ele prevê, planeja, prepara-se para várias contingências, espera o inesperado, cria uma margem de segurança para lidar com imprevistos e tem espaço para manobra quando acontecem, como é inevitável. Não essencialista. Pressupõe que tudo dará certo. Força a execução de última hora. Essencialista. Cria margens de segurança para acontecimentos inesperados. Pratica a preparação prévia e abrangente. Quando ganha um dinheirinho extra, o não essencialista tende a gastá-lo em vez de guardar para tempos difíceis. Podemos ver um exemplo disso no modo como os países reagiram à descoberta de petróleo. Em 1980, quando a Grã-Bretanha encontrou petróleo no Mar do Norte, o governo de repente teve um aumento enorme de receita, cerca de 166 bilhões de libras numa década. Há argumentos pró e contra o modo como esse dinheiro foi usado. Mas o que não se contesta é que foi usado. Em vez de criar um fundo contra desastres inesperados, como hoje sabemos, a grande recessão que viria depois, o governo britânico o gastou de outra maneira. Por outro lado, o essencialista usa os tempos de bonança para criar margens de segurança contra as tempestades. A Noruega também se beneficiou bastante da receita tributária do petróleo, mas diferentemente da Grã-Bretanha, investiu boa parte dessa fortuna em um fundo. Esse fundo cresceu e hoje chega a extraordinários 720 bilhões de dólares. É a maior riqueza de um país soberano e serve de colchão para cenários futuros desconhecidos. O ritmo da vida parece ficar cada vez mais rápido. É como se dirigíssemos a poucos centímetros de outro carro a 150 km por hora.
Se o outro motorista fizer o menor movimento inesperado, se desacelerar um pouquinho ou se desviar alguns graus, bateremos nele. Não há espaço para erros. Como resultado, a execução é sempre muito estressante, forçada e frustrante. Eis algumas dicas para criar margens de segurança e impedir que o trabalho e a sanidade se desviem do rumo. Use a preparação abrangente. Quando fiz a pós-graduação em Stanford, aprendi que o segredo para tirar boas notas era a preparação abrangente. Assim que recebia a grade de disciplinas, eu montava um cronograma com os trabalhos de todo o semestre. Antes mesmo do primeiro dia de aula, já sabia quais eram os grandes projetos e começava a trabalhar neles de imediato. Esse pequeno investimento em preparação reduzia o estresse do semestre inteiro, porque eu sabia que tinha tempo suficiente para terminar todos os projetos, mesmo que a carga de trabalho aumentasse de repente, alguma emergência familiar me fizesse perder aulas ou acontecesse outra coisa inesperada. Pode-se ver o valor da preparação abrangente em escala mais grandiosa na história de Roald Amundsen e Robert Falcon Scott na corrida para ser o primeiro ser humano da história moderna a chegar ao Polo Sul. Ambos tinham exatamente o mesmo objetivo, mas a abordagem de cada um foi diferente uma da outra. Amundsen se preparou para tudo o que pudesse dar errado. Scott torceu para que acontecesse o melhor. Só levou um termômetro na viagem e ficou furioso quando ele quebrou. Amundsen levou 4 termômetros. Scott armazenou 1 tonelada de alimentos para os 17 homens. Amundsen, 3. Scott guardou os suprimentos para a viagem de volta num só lugar e o marcou com uma única bandeira. Se saísse só um pouquinho do rumo, a equipe não o encontraria. Amundsen, por sua vez, pôs 20 marcadores a quilômetros de distância uns dos outros, para se assegurar de que sua equipe os veria. Roald Amundsen se preparou com diligência e leu obsessivamente em preparação para a viagem, ao passo que Robert Falcon Scott fez apenas o mínimo. Enquanto Amundsen embutia folgas e margens de segurança em seu plano, de maneira deliberada, Scott torcia pelas circunstâncias ideais. Enquanto os homens de Scott sofreram de fadiga, fome e queimaduras causadas pelo gelo, a viagem da equipe de Amundsen seguiu relativamente sem problemas graves. Amundsen teve sucesso. Scott e sua equipe morreram tragicamente. A importância da preparação abrangente também é clara nos negócios. Na verdade, esse é o exemplo usado por Jim Collins e Morten Hansen para demonstrar por que algumas empresas prosperam em circunstâncias extremas e difíceis, e outras não. Ao pesquisar em 20.400 empresas, os autores descobriram que as 7 que obtiveram mais sucesso na execução tinham a mesma incapacidade de prever o futuro que as menos bem-sucedidas. Mas o que elas fizeram de diferente foi admitir que não podiam prever o inesperado. Então, com isso, se prepararam melhor. Acrescente 50% ao prazo estimado. Uma amiga minha sempre acha que levará 5 minutos para chegar ao trabalho, porque fez o percurso em 5 minutos uma vez. Na verdade, em geral, o percurso leva 10 a 15 minutos. Esse não seria um problema muito grande por si só, mas ela é otimista demais em relação à maioria das estimativas de sua vida. Por essa razão, ela está sempre atrasada, e para piorar, sentindo-se estressada e culpada. Encontra-se presa nesse ciclo há tantos anos que nem reconhece mais que vive sob tensão constante, algo que a afetou inclusive fisicamente. Mas ela continua a acreditar que consegue chegar ao trabalho em 5 minutos, ou terminar a teleconferência em meia hora. O grande relatório em uma semana, ou seja lá o que for. E de vez em quando, consegue. Mas o preço disso é alto para si mesma e para quem está por perto. Ela daria uma contribuição muito maior a todas essas iniciativas se simplesmente criasse uma margem de segurança para não precisar fazer nada com pressa. Você já subestimou quanto tempo uma tarefa demoraria para ser executada? Se já, não foi o único. O nome desse fenômeno tão comum é falácia do planejamento. Essa expressão, cunhada por Daniel Kahneman em 1979, descreve a tendência de subestimar o tempo necessário para cumprir uma tarefa, mesmo quando ela já foi feita antes. Num estudo, perguntou-se a 37 universitários de quanto tempo precisariam para terminar o trabalho de conclusão de curso. Quando lhes pediram que estimassem o tempo necessário, se tudo corresse perfeitamente bem, a estimativa média foi de 27,4 dias. Quando lhes perguntaram o tempo necessário, se tudo corresse da pior maneira possível, a estimativa média foi de 48,6 dias. No final, o tempo médio que os universitários realmente levaram foi de 55,5 dias. Somente 30% dos estudantes cumpriram a tarefa no tempo estimado. O curioso é que muita gente admite ter uma tendência a subestimar e, ao mesmo tempo, acredita que a estimativa atual está correta. Das várias explicações para subestimarmos o tempo que algo exigirá, acredito que a pressão social é a mais interessante. Um estudo verificou que, quando se estima de forma anônima o tempo necessário para cumprir uma tarefa, não se cai na falácia do planejamento. Isso significa que muitas vezes realmente sabemos que não conseguiremos cumprir o prazo, mas não queremos admitir. Sejam quais forem as razões, o resultado é que tendemos a nos atrasar. Em reuniões, na entrega de projetos no trabalho, no pagamento das contas, etc. Assim, a execução se torna frustrante quando poderia acontecer sem atrito. Um modo de se proteger disso é somar 50% de margem de segurança ao tempo estimado para concluir uma tarefa ou um projeto. Se 50% lhe parecer generoso demais, pense na frequência com que as atividades realmente nos exigem 50% mais tempo que o esperado. Portanto, se houver uma teleconferência marcada para durar 1 hora, inclua mais 30 minutos na agenda. Se estimou que levará 10 minutos para levar o filho à escolinha de futebol, saia de casa 15 minutos antes do início do treino. Além de aliviar o estresse que sentimos quando nos atrasamos, imagine como você ficaria menos estressado preso num engarrafamento se não estivesse atrasado. Ao descobrir que a execução da tarefa foi mais fácil e rápida do que esperávamos, embora para a maioria essa seja uma experiência rara, o tempo ganho parece um prêmio. Faça o planejamento de cenários. Evan Michael Kerjan, diretor administrativo do Centro de Gestão de Riscos e Processos de Decisão da Wharton School, recomenda que todos, começando pelos chefes de Estado, desenvolvam uma estratégia de gestão de riscos. Ele trabalhou com o Banco Mundial para identificar os países mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. E, em consequência, o Marrocos, identificado como o 58º dos 85, criou um plano de ação para cuidar das áreas de risco. Quando trabalha com governos na criação de estratégias de gestão de riscos, Erwan sugere que comecem respondendo a 5 perguntas. 1. Onde corremos riscos e quais são eles? 2. Quais populações e que patrimônios estão expostos? Em que grau? 3. Qual é a vulnerabilidade deles? 4. Que ônus financeiro esses riscos representam para indivíduos, empresas e o orçamento do governo? E 5.
como investir para reduzir riscos e aumentar a resiliência social e econômica. Podemos adaptar essas 5 perguntas a nossas tentativas de criar margens de segurança. Pense no projeto mais importante que está tentando realizar no trabalho ou em casa. Depois, responda a essas 5 perguntas. 1. Que riscos eu corro nesse projeto? 2. Qual é o pior cenário? 3. Quais seriam seus efeitos sociais? 4. Qual seria o impacto financeiro? E 5. Como posso investir para reduzir riscos ou aumentar a resiliência social ou financeira? A resposta a essa quinta e importantíssima pergunta lhe indicará as margens de segurança. Talvez aumentar o orçamento do projeto em 20%, pôr na equipe algum assessor de imprensa para cuidar da possível publicidade negativa, ou convocar uma reunião de diretoria para tratar das expectativas dos acionistas, que você pode criar para se salvaguardar dos acontecimentos inesperados. Os essencialistas aceitam a realidade de que nunca poderão prever ou se preparar totalmente para todos os cenários e eventualidades. O futuro é simplesmente imprevisível demais. Em vez disso, eles impõem margens de segurança para reduzir os riscos. Capítulo 16. Subtrair. Produza mais, removendo obstáculos. Para obter conhecimento, acrescente coisas todo dia. Para obter sabedoria, subtraia. Lao Tse. Na parábola administrativa A Meta, Alex Rogo é um personagem fictício sobrecarregado pela responsabilidade de reverter em 3 meses a situação de uma fábrica em queda de produção. A princípio, ele não vê como isso será possível. Depois, é orientado por um professor que lhe diz que haverá um progresso incrível em pouco tempo caso ele encontre as restrições da fábrica. As restrições seriam os obstáculos que retardam o sistema como um todo. Mesmo que tudo o mais seja aprimorado, o orientador afirma que, se não atacar as restrições, a fábrica não terá melhoras concretas. Enquanto tenta absorver o ensinamento, Alex vai fazer uma trilha com o filho e alguns amigos. Como chefe escoteiro, é responsabilidade dele levar todos os meninos até o acampamento antes do pôr do sol. Mas fazer um grupo de garotos manter o ritmo é mais difícil do que parece, e logo, Alex esbarra num problema. Alguns escoteiros andam bem depressa, e outros muito devagar. Um menino específico, Herbie, é o mais lento de todos. O resultado é que a distância entre os que andam depressa na frente da fila e Herbie, o atrasado, chega a alguns quilômetros. A princípio, Alex tenta resolver o problema, fazendo o pelotão da frente parar e esperar que os outros o alcancem. Isso mantém o grupo unido por algum tempo, mas assim que todos voltam a caminhar, a mesma lacuna começa a se formar outra vez. Então, Alex decide tentar outra tática. Ele põe Herbie na frente do grupo e organiza todos os outros meninos por ordem de velocidade, do mais lento ao mais rápido. Parece ilógico deixar a pessoa mais veloz no fim da fila, mas isso faz com que os garotos comecem a se deslocar como um único grupo. Cada um consegue acompanhar o que está na frente. O lado bom é que agora ele consegue ficar de olho no grupo inteiro de uma vez. E todos chegarão ao acampamento sãos e salvos e ao mesmo tempo. O lado ruim é que o grupo inteiro se desloca no ritmo de Herbie. E com isso, chegará muito tarde. O que fazer? A resposta, como Alex descobre, é fazer o máximo para facilitar a vida de Herbie. Se Herbie, na frente da fila, andar 1 metro a mais por hora, o grupo inteiro chegará muito mais depressa. Para Alex, essa é uma ideia fascinante. Qualquer melhora de Herbie, por menor que seja, irá imediatamente aumentar o ritmo da equipe inteira. Então, ele reduz o peso da mochila de Herbie, tira de lá a comida e os suprimentos que trouxe consigo e o distribui pelo restante dos meninos. De fato, na mesma hora isso melhora a velocidade do grupo todo, e eles chegam ao acampamento em boa hora. Alex então tem um insight, e vê que essa abordagem também pode ser aplicada à fábrica que precisa melhorar. Em vez de aprimorar cada aspecto das instalações, ele precisa identificar o hub, a parte do processo que é mais lenta em relação a todas as outras. Ele faz isso descobrindo qual máquina tem a maior fila de matéria-prima à espera e dá um jeito de aumentar sua eficiência. Por sua vez, isso melhora a eficiência do próximo caminhante lento e assim por diante, até que a produtividade da fábrica inteira começa a crescer. A pergunta é, qual é o caminhante mais lento de seu trabalho ou de sua vida? Qual é o obstáculo que o impede de alcançar o que é importante? Ao identificar e remover sistematicamente essa restrição, você conseguirá reduzir de forma significativa o atrito que o impede de executar o essencial. Mas não se pode fazer isso de maneira aleatória. Apenas encontrar algo a consertar aqui e ali pode provocar, no máximo, melhorias localizadas a curto prazo. Na pior das hipóteses, você desperdiçará tempo e esforço aprimorando o que não tem importância. Se quiser realmente aperfeiçoar o funcionamento total do sistema, seja ele um processo de fabricação, uma prática no departamento ou uma rotina da vida cotidiana, será preciso identificar o caminhante mais lento. O não essencialista aborda a execução de modo reativo e aleatório. Como vive tentando contornar as crises, em vez de prevê-las, ele é forçado a aplicar soluções rápidas e fáceis, o equivalente a enfiar o dedo no furo do vazamento da represa e torcer para a coisa toda não se romper. Como acha que pode resolver na marra, acaba aplicando cada vez mais pressão, o que muitas vezes só aumenta o atrito e a frustração. Em algumas situações, quanto mais forçamos alguém, com mais força ele resiste. Os essencialistas não recorrem a paliativos. Em vez de procurar os obstáculos mais óbvios ou imediatos, buscam os que retardam o avanço. Perguntam: o que está nos impedindo de obter o que é essencial? Enquanto o não essencialista se ocupa em aplicar cada vez mais pressão e empilhar soluções, o essencialista faz um único investimento em remover obstáculos. Essa abordagem vai além da simples solução de problemas. É um método de redução do esforço para maximizar o resultado. Não essencialista. Empilha soluções rápidas. Faz mais. Essencialista. Remove obstáculos ao progresso. Produz mais. Produza mais eliminando mais. Aristóteles falava de 3 tipos de trabalho, enquanto no mundo moderno tendemos a enfatizar apenas 2. O primeiro é o trabalho teórico, cuja meta final é a verdade. O segundo é o trabalho prático, cujo objetivo é a ação. Mas há um terceiro, o trabalho poético. O filósofo Martin Heidegger descreveu poiesis como um trazer à frente. Esse terceiro tipo de trabalho é o jeito essencialista de abordar a execução. O essencialista produz mais, traz mais à frente, removendo mais em vez de fazendo mais.
Muitas vezes não dedicamos tempo a realmente pensar sobre as iniciativas que produzirão ou não resultados. Mas, mesmo quando dedicamos, é mais fácil pensar na execução em termos de adição do que em subtração. Quando queremos vender mais produtos, contratamos mais vendedores. Se queremos fabricar mais mercadorias, intensificamos a produção. É claro que há indícios que comprovam que essa abordagem funciona em certa medida. No entanto, há outro jeito de pensar a melhoria do resultado. Em vez de se concentrar no esforço e nos recursos que é preciso adicionar, o essencialista se concentra nas restrições ou nos obstáculos que devem ser removidos. Quer saber como? 1. Tenha clareza do objetivo essencial. Não podemos saber quais obstáculos remover sem termos clareza do resultado desejado. Se não soubermos o que realmente tentamos obter, qualquer mudança será arbitrária. Digamos que a sua meta seja fazer um esboço de um relatório de 15 páginas, anexá-lo a um e-mail e mandá-lo para o cliente às 14 horas de quinta-feira. Observação. Esse é um resultado deliberadamente preciso. 2. Identifique o caminhante mais lento. Em vez de mergulhar logo no projeto, pare por alguns minutos para refletir. Pergunte-se, quais são os obstáculos no meu caminho até o resultado? E, o que me impede de concluir o projeto? Faça uma lista desses entraves. Talvez eles incluam falta de informações, baixo nível de energia, obsessão pela perfeição. No topo da lista, inclua a resposta à questão: qual é o obstáculo que, se removido, fará quase todos os outros desaparecerem? Para identificar o caminhante mais lento, é importante não esquecer que até atividades produtivas, como pesquisar, pedir informações por e-mail ou reescrever o relatório para que fique perfeito logo de primeira, podem ser obstáculos. Lembre-se, a meta desejada é terminar o esboço do relatório. Qualquer coisa que atrase a execução dessa meta tem que ser questionada. É comum haver múltiplos obstáculos no caminho de todo o objetivo essencial. No entanto, a qualquer momento, há apenas uma prioridade. E remover obstáculos arbitrários pode não fazer efeito nenhum se o obstáculo primário não se mexer. No nosso exemplo, se a dificuldade de pôr as palavras no papel é o seu obstáculo primário, você pode contratar alguém para fazer pesquisas e nem assim chegar mais perto de redigir o relatório. Portanto, do mesmo modo que Alex conserta primeiro a máquina menos eficiente, depois a segunda e assim por diante, em vez de tentar consertá-las todas ao mesmo tempo, devemos realizar a remoção dos obstáculos um a um. 3. Remova o obstáculo. Digamos que seu caminhante mais lento seja a obsessão por fazer um relatório perfeito. Talvez você tenha dezenas de ideias para melhorar o relatório, mas neste caso, o objetivo essencial é enviar o esboço. Portanto, para remover o obstáculo, é preciso substituir a ideia. Isso tem que ficar perfeito, senão, por concluído, é melhor do que perfeito. Permita-se não caprichar tanto no primeiro esboço. Com a remoção do obstáculo primário, fica mais fácil lidar com todos os outros aspectos do serviço. O caminhante mais lento pode até ser outra pessoa. O chefe que não autoriza o projeto, o departamento financeiro que não aprova o orçamento, ou o cliente que não assina o contrato. Para reduzir o atrito com os outros, aplique a abordagem: com mel se pegam mais moscas. Mande um e-mail para a pessoa, mas, em vez de perguntar se ela fez o serviço para você, pois obviamente não fez, vá conversar com ela. Pergunte: que obstáculos ou gargalos estão impedindo que você termine X e como posso ajudar a removê-los? Em vez de importuná-la, ofereça ajuda com sinceridade. Você terá uma resposta mais cordial do que se apenas enviasse e-mails com mais cobranças. Quando nossos filhos eram bem pequenos e eu fazia pós-graduação, minha mulher se sentia pressionada pelas demandas envolvidas em cuidar das crianças o dia todo, todos os dias, e não sabia como resolver isso. Depois que aplicamos os passos descritos anteriormente, percebemos que o obstáculo primário que a impedia de dar a máxima contribuição à vida de nossos filhos era a falta de tempo para planejar, pensar e se preparar. Afinal de contas, com 3 crianças pequenas, era quase impossível ter tempo livre, sem interrupções. Então, trabalhamos para fazer um planejamento. Abri mão de muitas atividades extracurriculares para estar em casa à noite e contratamos uma pessoa para cuidar das crianças algumas horas por semana. Como resultado, conseguimos estar mais profundamente envolvidos e presentes no tempo que passávamos com nossos filhos. Ou seja, na verdade, ambos acabamos fazendo menos, porém melhor. Remover obstáculos não precisa ser difícil, nem exigir um esforço sobre-humano. Em vez disso, pode-se começar em pequena escala. É como deslocar um pedregulho no alto de um morro. Primeiro é preciso só um empurrãozinho. Depois, o impulso aumentará, naturalmente. Capítulo 17. Avançar. O poder das pequenas vitórias. Faça a cada dia algo que o aproxime um pouco mais de um amanhã melhor. Doug Farbog. Suponha que a polícia mande você parar o carro. Por acaso, se perguntaria se a multa seria boa ou ruim? Claro que não. Todo mundo sabe que todas as multas são ruins, certo? Mas uma inovadora delegacia de polícia de Richmond, no Canadá, acha que esse pressuposto deveria ser repensado. Existe uma abordagem já estabelecida para combater o crime. Aprove leis novas e mais duras. Imponha penas mais longas ou adote iniciativas de tolerância zero. Em outras palavras, faça mais do que já se faz, só que com mais intensidade. Durante anos, o Departamento de Polícia de Richmond adotou essas práticas básicas e antigas dos sistemas de policiamento do mundo inteiro e obteve o resultado típico: 65% de reincidência em crimes e aumento da criminalidade juvenil. Até que Ward Clapham, um novo superintendente jovem e de ideias avançadas, chegou e as questionou. Por que todas as nossas iniciativas de policiamento têm que ser tão reativas, tão negativas,